Boa noite. Boa noite. Pessoal de casa, vocês estão me ouvindo? Então vamos fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Bernardo, Rogai por nós. Nossa Senhora da Abadia, Rogai por nós. São Jerônimo. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estar de novo com vocês por mais um semestre. Deixa eu tirar um pouquinho. Isso aí. Este semestre, nós vamos trabalhar, então, a disciplina de Corpus Paulinos. Então, os escritos de Paulo, uma tradução, ou as cartas de Paulo. Então, dessa vez eu consegui, né, fazer a apostila, preparar, dar um texto dela, eu peguei especialmente dos diversos materiais que Dom Paulo Jackson, hoje arcebispo de Recife, quando ele era professor na PUC Minas, e mais algumas coisas que eu fui colocando nos mapas e algumas outras coisas aí. Nós temos aí na ementa do curso, então, ele vai ser dividido em duas partes. A primeira, uma abordagem histórica da vida, os escritos e a teologia, e depois, na segunda parte, nós vamos estudar as cartas paulinas, divididas em 3 grupos. Quais os 3 grupos? Cartas proto-paulinas, as cartas deuteropaulinas e as cartas tritopaulinas. Ou seja, são cartas autênticas de Paulo, cartas que não se tem uma certeza se foi ele mesmo ou não, e as cartas que é certo que não foi ele quem escreveu, né? Então, dentro destas cartas, nós vamos ver então os seus elementos, as principais linhas teológicas. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade e tempo para dar uma folheada na apostila. Então, nós vamos seguir mais ou menos esse esquema. Vamos ver, por exemplo, a quem ele escreve primeiro, se é uma cidade, ver um pouquinho de uns detalhes da cidade, depois a estrutura da carta e a teologia da carta. Então, nós vamos perceber as diferenças, né? Lá o que encerra a nossa apostila, na última parte, se vocês quiserem depois ver, a diferença de carta e epístola, se é carta, se é epístola, ou quais são cartas, quais são epístolas, que são coisas diferentes, até então diferentes, mas hoje em dia os exegetas já também nem tratando isso como diferença. Mas, de qualquer forma, então, são algumas curiosidades que tem aí para vocês depois. Como que vão ser as aulas? Podem virar a página, aí de onde eu estou falando, que está sem página, mas será agora a 8. A 8 não. A parte ali onde está plano de aula. Então, nós já temos aqui a divisão das aulas, o que nós vamos ver em cada aula, né? E no caso aqui hoje vai ser a de 20 e 21. Então, se vocês quiserem, que vai ser muito bom, já ler previamente o que nós vamos estudar, é bom, né? Quem puder fazer isso, é bom. Então, se vocês olharem aí nesse plano de aula, nós temos, então, as 3 primeiras de introdução, e a partir da 4ª aula, nós já vamos ver o carta a carta. Então, nós vamos passar todas as aulas, cada aula uma carta, e somente a última aula que nós vamos ver, as 3 últimas, 2 de Timóteo e de Tito, numa aula só. Também já está marcado a data da entrega das avaliações. De que jeito que vão ser as avaliações deste semestre? Da mesma forma, Google Forms. A diferença é que eu não vou dar 10 perguntas valendo um ponto cada. Então, as perguntas vão ser pontos diferentes.
Por exemplo, uma pergunta muito... Quais são as cartas deuteropaulinas, por exemplo? Simples a pergunta. Ela vai valer 2 décimos. Uma pergunta mais complexa vai valer mais. Então, vai ser assim. Mas nada muito difícil, como até hoje não foi. Né? Então, mas assim, qual que é o objetivo? É que vocês tentem responder, tentem ver, depois façam a correção antes de enviar. Não tem como enviar 2 vezes. Vocês já viram lá, né? Então, uma vez, acabou. Então, na primeira avaliação, nós vamos fazer a prova da página 9 até a página 85, e na segunda avaliação, a apostila toda. Certo? Este sumário, ficou extenso demais, uma coisa que eu não gosto disso, mas eu acho que didaticamente é bom, porque a gente consegue ver em pouquinhas páginas todo o conteúdo do nosso curso. Então, Paulo, vida, vocação e missão, é o primeiro tema geral. Aí, o segundo tema geral, os elementos basilares da biografia de Paulo, do que nós vamos tentar ver um pouco do que a gente consegue sobre quem é Paulo, como, né, tudo aquilo que vai, a sua vida, o seu nome e tudo mais. Outra questão, as noções cronológicas, quer dizer, como que os fatos foram se dando, e aqui nós temos 2 pontos importantes. Um deles são podemos dizer, as 13 cartas. Do outro lado, nós temos melhor aqui, né? Assim fica parecendo Antigo Testamento. Mas os Atos, que também narra a vida de Paulo. E, às vezes, em fatos narrados nas cartas, contradiz, outros convergem. Ou a forma como se apresenta. Então, nós vamos fazer um passeio aí entre os Atos e as cartas, tentando botar uma noção cronológica de Paulo. Então, nas cartas protopaulinas, nos Atos dos Apóstolos, os dados da história do Império Romano, que também nos ajudam, né, são as fontes. Por fim, para terminar essa primeira parte, nós temos, então, a atividade missionária. Então, como se deu essas ações missionárias, culminando ali com o finalzinho, as viagens missionárias e a viagem da prisão. Então, nós temos quantas viagens que Paulo fez? Foi 4? Foi 3? Então, foram 4. 3 missionárias e uma que foi a viagem para a prisão e sua morte. E depois nós temos, por fim, alguns temas da teologia paulina. Nós vamos passar muito rapidamente sobre isso. Que nós podemos ver assim, como que Paulo ele consegue abarcar muita coisa e dar esclarecimentos necessários. Eu lembro quando eu falava com vocês há um ano atrás, no Evangelho de João, que o prólogo de João já é uma tentativa daquilo que Paulo fez, de dar respostas às situações que estavam precisando. Então, de dar resposta à necessidade que havia ali em torno daquela igreja nascente. Então, como qualquer coisa, qualquer sociedade se forma, nós combinamos, dali a pouco já começa a aparecer problemas. E a gente tem que... Então, assim foi se dando, e as cartas de Paulo ajudam a compreender muita coisa disso. E depois a gente entra propriamente no que nós chamamos de Corpus Paulino, que são as cartas, carta aos Tessalonicenses, aos Coríntios. Então, vocês podem notar que a ordem que está na apostila não é a ordem do cânon bíblico. Nós vamos ter um quadro do cânon bíblico, eu acho na página 55. Vamos conferir aqui, se eu não me engano, é na página 56. Na página 56, nós temos um cânon, uma lista com a ordem das cartas. E qual que é o critério para a ordem das cartas no cânon bíblico? Mais ou menos pelo seu tamanho. Então, é o tamanho da carta que definiu a ordem da carta. Se vocês olharem a quantidade de capítulos, não necessariamente ficou certinho. Se vê 1 Timóteo, tem mais capítulos que Filipenses, Colossenses, mas é mais ou menos foi esse o critério.
Somente esse, como a gente viu lá, os profetas e tudo mais. Certo? Então, vamos começar o nosso curso para a gente não perder muito tempo. O material é muito extenso. Então, o que eu optei quando fui fazer o material? Em dar mais subsídios para vocês do que o que a gente realmente vai falar aqui. Mas, como se diz, do interesse de cada um, leiam, e aí, lá no final, na última página, tem uma relação de referências bibliográficas. Essas referências, elas foram usadas para fazer o material. Tem muitas outras, mas essas aqui, especialmente essas primeiras, elas nos introduzem mais em relação a quem é Paulo. Né? Eu até trouxe aqui só um livro que eu estava lá com ele, mais fácil. É uma coleção de 3 livros, essa aqui de Rinaldo Fabris, que vem contando as cartas de Paulo, que inclusive ainda está incluindo as cartas aos Hebreus, né? Que nós vamos ver, ela já foi, por hoje, de forma unânime, não é carta paulina. Né? Então, aliás, carta aos Hebreus não é nem de São Paulo, ela não foi escrito, ela foi escrita em grego, quer dizer, não foi escrito em latim, e também não foi escrito aos Hebreus. Mas isso é um assunto de outra disciplina. Então, mas nós sabemos que ela não é uma carta paulina. Então, vamos lá, página 9. Alguma pergunta? Não? Página 9, então. Então, nós vamos passando aí pelo texto. Sem dúvida, São Paulo é uma das figuras mais importantes do início da igreja. Ele é chamado de apóstolo dos gentios. Por que apóstolo dos gentios? Porque foi aquele principal que evangelizou fora daquela terra, aonde Jesus, diante da mulher sírio-fenícia, vai dizer, né? Não convém dar alimento, deixar de alimentar os filhos para alimentar os cachorrinhos. Os cachorrinhos é esse povo gentil a quem Paulo vai dedicar principalmente a sua missão. Seus escritos exerceram influência decisiva na teologia cristã, na pastoral e na espiritualidade. Né? Então, o temos como grande pregador e celebramos sua memória, né? Sua memória, seu martírio, junto com São Pedro. Quem que é São Pedro? O primeiro. Né? Então, e ele está igual, chamado, junto com São Pedro, as 2 colunas da igreja. Então, a importância dele. Nascido em Tarso, na Sicília, cidade importante do mundo greco-romano, Paulo também era cidadão romano e profundamente enraizado na tradição judaica. Teve inicialmente um perseguidor da igreja e depois, com a sua transformação, uma experiência transformadora, ele passa, então, a ser perseguido. Então, de perseguidor a ser perseguido, porque ele passa a ser aquele apóstolo de Cristo. Isso se dá numa experiência em Damasco ou a caminho de Damasco. No outro parágrafo, as cartas atribuídas a Paulo são um patrimônio espiritual e teológico da igreja. E no finalzinho deste parágrafo, a tradição católica reconhece 13 cartas paulinas no cânon bíblico. Então, quantas cartas nós temos paulinas no cânon bíblico? 3. Nós vamos ver depois sobre as questões de estudos de possibilidade de outras cartas e tudo mais, mas o que nos vale aqui agora é o que está no cânon paulino. A teologia paulina abrange temas fundamentais como a justificação pela fé, a centralidade de Cristo, a vida no Espírito e a dimensão eclesial da fé. A Igreja Católica valoriza os escritos de Paulo não apenas como documentos históricos, mas como palavra de Deus viva e eficaz. O Concílio Vaticano II, especialmente na Constituição Dei Verbo
e na Presbyterian Ordines, encoraja o estudo de Paulo. Nós temos aí no final, então, São João Crisóstomo, que foi um grande estudioso de Paulo, e ele nos diz que Cristo vive em mim. Portanto, o coração de Cristo era o coração de Paulo. Em Paulo encontramos uma das mais belas experiências de Cristo. Por isso, ele sempre compartilha emotivamente a sua mensagem, pois é fruto de uma experiência pessoal com o Senhor na estrada de Damasco. Então, nós temos aqui uma figura muito interessante, e a vida de Paulo também é muito inspiradora a nós. Estamos nessa caminhada. O que eu acho muito bonito é que toda a história bíblica, a história da fé, ela se faz naquilo que é a nossa vida, numa caminhada. Então, a vida de Paulo, ele está, como nós vamos ver agora, em um momento muito interessante, digamos, do ponto de vista complicado, né? Nesse tempo em que a terra onde ele está, há diversas culturas, diversos meios, diversas formas de vivência, e ali está Paulo, que tem conhecimento disso tudo. Isso é muito importante para o que ele vai fazer e aquilo que ele foi chamado por Deus para ajudar na missão da Igreja Nascente. Então vamos lá, página 11, motivos para estudar Paulo. Por que é importante estudar Paulo? Primeiro, uma questão cronológica. O estudo de Paulo nos põe em contato o mais direto possível com a pessoa de Jesus. Então, ele é a testemunha da mais antiga tradição histórica. Nasceu entre o ano sexto, em alguns, até aqui na mesma apostila, nós vamos ter alguns lugares que vai falar no quinto, então provavelmente ano 5, 6, ou entre esse tempo, de 5 a 10 depois de Cristo, que é o nascimento de Paulo. Portanto, os 10 anos mais jovem que Jesus, teve sua vocação conversão no ano 33. Nos anos 40, Paulo comunica às comunidades aquilo que aconteceu com Cristo, nos anos 30, enquanto os evangelhos sinóticos foram escritos entre os anos 66 e 65, Paulo só está a 10 anos de distância do evento. Quer dizer, então Paulo está muito próximo dos acontecimentos e por ser os primeiro a escrever, a começar a escrever. Ele é 6 a 10 anos depois de Cristo, como é que ele é mais jovem? Então, Jesus nasceu por volta do ano 4, de 6 a 4 antes de Cristo, Jesus nasceu. Então, mas isso, gente, são dados aproximados, nós não sabemos, né? Como nós vamos ver aqui para frente, quando foram escritas as cartas. Há uma controvérsia muito grande, né? Então, aí, o que nós temos? Nós determinamos, né? Colocamos ano como referência, 33. O que é o ano 33? Morte de Cristo. Mas se ele nasceu de 6 a 4 anos, se Jesus nasceu há 4, 6 anos antes de Cristo, então, quando foi a morte? Então, são questões aproximadas, né? Então, nós temos data como referência. Nessas questões de data, especialmente bíblicas, o que a gente pode ter mais ou menos quando certo são os relatos que vão apontando outros personagens. Mas é que eu não sabia quando Cristo nasceu. Mais ou menos, né? Nós temos esse desfalque. E o calendário, ele foi, depois de muito tempo, não sei informar agora, que foi refazer a contagem e viu que estava errado. E uma coisa, eu já falei com vocês, do início da igreja, ninguém tinha essas preocupações. A preocupação de todo mundo era salvar a vida, fugir, evangelizar, né? Então, nem Natal, vai ser muito depois, vai se pensar numa data para o Natal. Então, nós temos esses dados como cronológicos, que está mais próximo. Outros dados são os dados, é um dado teológico. Paulo foi quem elaborou melhor a síntese até hoje. Então, se a gente pegar, nós vamos ver nas cartas, e nós já vimos aqui, os temas teológicos tratados, então Paulo ele tem uma certa
autonomia e uma certa primazia nesse tipo de escrita. Paulo é um intelectual, então é um homem que bebe de 3 vertentes culturais. Quais são as 3? A judaica. Então, vocês imaginem, um homem que tinha a fé judaica, mas que tinha a vivência e a cultura grega, que estava ali, e era um cidadão romano. Então, que é o que o ajudou muito, né? O fato de ser um cidadão romano. Então, havia certas facilidades, né? Certos privilégios por ser um cidadão romano. Então, ninguém poderia julgar um cidadão romano a não ser o próprio governo romano. Então, isso tudo o ajudou a prolongar um pouco mais a sua vida. É um profundo conhecedor da lei, porque ele estudou na escola de Gamaliel. Provavelmente, então, conhece o hebraico, fala aramaico, o grego e provavelmente o latim. É um cidadão romano. O seu testemunho fala de competência intelectual, de capacidade, confronto, de amor à pesquisa. Então, a preocupação missionária, então, ninguém como Paulo conseguiu realizar uma obra de tamanho e envergadura. Depois, lá nas páginas, vocês podem olhar, nós vamos ver nas páginas 47 até 51, tem alguns mapas, né? Esses mapas são os mapas da história, das viagens missionárias, né? Então, para aquele tempo, viajou muito. Então, a passagem do Evangelho de uma cultura semítica, camponesa e monoteísta para uma cultura grega, urbana e gentil. Então, assim, isso é muito importante, a sua ação e a forma com que ele evangeliza, como, por exemplo, lá em Atos, quando narra ele em Atenas, né, não teve sucesso nenhum, né, foi um fracasso, mas, de qualquer forma, ele soube comunicar. Ele soube conversar com aquele povo intelectual. Então, isso era muito importante. Se a gente olhar da parte dessa capacidade, da parte dos apóstolos de Jesus, os diretos, os que conviveram com ele, já era uma grande dificuldade. Algumas desconfianças em relação a Paulo, chamado uma desconfiança, o apóstolo ilegítimo, né, que durante sua vida e seu ministério, Paulo foi acusado de ser um apóstolo ilegítimo e de ter falsificado o evangelho de Cristo, como nós vamos ver, né, essa crítica vai se estender muito até chegar a algum dos seus principais críticos, Nietzsche, né, que São Paulo, ele deturpou o evangelho de Cristo, que aquilo que Jesus pregou não tem nada a ver com aquilo que a teologia cristã seguiu. Então, por culpa especialmente de São Paulo, então, são algumas críticas que nós vamos vendo ao longo do tempo. Geopolítica de Paulo. Atenção às seguintes áreas: Palestina, Arábia, Síria, Chipre, Ásia Menor. Então, olha como que São Paulo andou. E foi muito. Então, as cidades mais importantes, Tarso, Atália, Perge, Antioquia da Psídia, e aí vai por aí adiante, tantas e tantas cidades que estão aí entre as narrativas das cartas ou do Atos dos Apóstolos, e nós vemos depois nesses mapas que estão nessas páginas que eu falei para vocês. Fontes para uma possível biografia ou cronologia de Paulo. Bom, nós temos como fontes principais as fontes canônicas, né, que são as fontes, podemos dizer, de três formas. As fontes canônicas para o estudo de Paulo são as cartas de Paulo e os Atos dos Apóstolos, né? Não só as cartas de Paulo, que dão notícia de Paulo. Nós vamos ver aqui a segunda carta de São Pedro, ela também faz uma menção. Mas vamos lá. Então, há 3 posturas no que diz respeito à relação entre as cartas que nós temos aqui, e nós podemos, então, ir traçando a biografia de São Paulo. Quais são essas 3 possibilidades? Uma delas, a primeira, usar somente
20, são 7. As chamadas proto-paulinas, são 7 cartas. Mas também nós temos que ver essas referências às outras. Mas se detém a essas, as autênticas. A segunda possibilidade, qual que é? A de dar atenção aos atos. E a terceira? Fazer uma síntese. Então, as cartas mais que parece ser a mais coerente. Como se vê, não é unânime o uso dos atos, que foi escrito bem depois, seu caráter. Qual que é a grande questão e preocupação dos exegetas em relação a Paulo? Por quê? Lucas, ao escrever os atos, quer dizer, as ações dos apóstolos, Pedro e também Paulo, ele tem um caráter, durante o texto, de conciliar ou de harmonizar as coisas, que não parece ser bem assim como o próprio Paulo narra em suas cartas. Então, talvez no seu intuito, que é o que os exegetas colocam, de querer dar uma visão de uma parceria bonita entre Pedro e Paulo, tirou alguns aspectos que, de fato, demonstram o que aconteceu. Se a gente for olhar as cartas, exceto o momento em que hablam os atos, e mesmo assim, aquela posição mais conciliadora. E quando a gente vai ver nas cartas, a coisa parece um pouco diferente. Mas isso são opiniões, Isso não é doutrina. Então, no último parágrafo dessa página, o apóstolo Paulo nunca fez uma edição de suas cartas, mas as comunidades eram convidadas a trocar ela entre as cartas recebidas. A gente pode conferir lá em Colossenses. Por outro lado, quando a segunda carta de Pedro foi escrita, pelo final do primeiro século, já se conhecia um corpus paulino. Então, vamos olhar essa citação, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 17. 2 Pedro 3, 15 a 17. Eu vou ler aqui para vocês. Ver se eu achei certo. Isso. Considerai também como salvação a paciência de nosso Senhor. Isso já vos escreveu nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Esse é aqui o texto. Ele trata disso também em todas as suas cartas, se bem que nelas se encontrem algumas coisas difíceis que pessoas sem instrução e vacilantes deformam por sua própria perdição. O mesmo fazem com as Escrituras. Então, São Pedro nos dizendo que Paulo já escreveu alguma coisa. Então, já tem, da carta de São Pedro, um conhecido, pelo menos de uma certa parte da comunidade, o que a apostila aqui nos coloca como um corpus paulino. A partir do segundo século, ele é citado abundantemente pela patrística. Então, os padres da igreja o citam com muita frequência. Nos Atos, Lucas escreve de um ponto de vista teológico, prestigiando a ação do Espírito, o nascimento da igreja. Então, a missão de Paulo é repartida em 3 grandes viagens, em que Antioquia aparece como porto seguro. Então, nós temos a cidade de Antioquia, uma referência aqui na vida de Paulo para a sua missão. No finalzinho, então, aqui nesse parágrafo, a gente vai ter um pouco sobre as narrativas dos Atos, onde começa esse primeiro parágrafo da página 13. Então, a evangelização de algumas regiões tem narrativas bastante lacrimosas, há muitas distorções entre Paulo, das cartas e dos Atos. Lucas não lhe dá o título de apóstolo. Há discordância sobre a quantidade de viagens a Jerusalém, e Lucas omite o incidente de Antioquia, fruto de sua tendência à harmonização. Sua grande tese é de que nunca houve oposição entre Pedro e Paulo. Além disso, as narrativas lucanas são nitidamente hagiográficas, pois Paulo já havia sido santificado pelo martírio.
Então, quando Lucas vai escrever os Atos, Paulo já havia morrido, né? Então, há uma tendência muito grande esses dias eu consegui uma tradução de um santo italiano, mas que viveu a vida toda na Argentina, não me recordo agora bem exatamente o lugar, o nome dele é Artemide Zatti, né? E pelo da onde ele saiu da Itália, da onde saiu a minha família, então deve ser parente. Aí vai contando as coisas lá. Eu estava brincando com a minha família, eu falei, por ser um Zatti, que tem muita coisa que eu acredito que não seja verdade. Então, eu estava os irmãos do meu avô, né? Vai ter umas coisas que. Mas esse é um caráter. A gente vai ver as histórias dos santos, né? Mas eram pessoas, né? Seres humanos. A gente olha que isso é próprio, né? Então, a tendência possível de que Lucas usa desses recursos, porque Paulo já havia morrido e já era, né, o santificado, e por isso, né, especialmente, porque ele foi martirizado. Já no outro parágrafo, nós vamos ver um pouco da relação das cartas. Então, Paulo das cartas desenvolve teses muito duras sobre a lei de Moisés, sobre a justificação pela fé. As epístolas não mencionam milagres. Paulo apresenta-se como fraco e destaca todos os sinais de fraqueza da sua missão. Isso que é diferente de Atos dos Apóstolos. Lucas, deixa eu ver aqui que eu perdi. Ele é perseguido, marginalizado, desprotegido, vítima dos adversários. Lucas nunca menciona as cartas de Paulo. Elas são para nós a fonte essencial do conhecimento sobre Paulo. Então, nós temos aqui uma menção de Pedro, mas nós não temos nos Atos a menção destas cartas, né, essas mais as 6 cartas, nos Atos dos Apóstolos. Então, Lucas não conhecia essas cartas, ou ele as leu e preferiu escrever o seu texto em relação a quem era Paulo do que usar as cartas. Então, nós temos esses pontos de interrogações, né? Há dados há dados em que Paulo e Lucas se reforçam mutuamente, há dados só presentes em Atos, e estes devem ser bem analisados antes de serem utilizados como fonte histórica. Então, aqui o que nós estamos querendo colocar, essa parte, é a questão histórica, né? Então, a gente precisa compreender que não necessariamente aquilo que está posto no texto sagrado, ele é um texto histórico. Ele pode ser um texto, e normalmente o é, teológico. Então, isso dá um sentido diferente, né? Isso não significa que o que está escrito ali é falso, é errado, não aconteceu. É a forma com que se coloca. Lembra quando vocês estudaram Gênesis? Então, o Gênesis de 1 a 11 é um gênero mítico. Não quer dizer que aquilo dali seja mentira, mas é uma forma de contar algo, né? Deus criou o mundo em 7 dias. Nós sabemos que Deus criou o mundo. Então, não é mentira que Deus criou o mundo. Agora, a forma como foi narrada, ela é uma forma mítica. Pode muito bem ser daquela forma. Por que não? Mas pode ser de outra. Então, isso que é o que importa. E aqui, o que nós estamos querendo colocar nessa parte, especialmente do texto bíblico, é que temos dentro, especialmente dos Atos, que vai em consideração essas possibilidades. Paulo já estava morto, Lucas, então, vai escrever para falar daquele grande apóstolo, que com todas as suas contradições, mas já desde o princípio, ele é um grande apóstolo. Vamos lá, então, para as fontes apócrifas, quer dizer, são fontes fora do cânon, mas que também são muito importantes, às vezes, em questões históricas até mais importantes. Nós temos uma obra, né, sobretudo a obra de um autor da Ásia, chamada Atos de Paulo, que foi escrita por volta
do ano 160, 180, é conhecida no Egito pelo ano 300 e consta de 3 partes. Então, quais são as 3 partes? Os Atos de Paulo e Tecla, uma espécie de romance de amor cristão. A terceira epístola de Paulo aos Coríntios. Quantas cartas de São Paulo aos Coríntios nós temos? 2. Então, aqui uma terceira epístola e o terceiro martírio de Paulo em Roma. A obra tem a vantagem de resgatar o tema da irradiação e o evangelho, e aí vem algumas questões. Outros textos que tem, o Apocalipse de Paulo, o martírio de Paulo, a epístolas apócrifas de Paulo aos Coríntios, aos Laodicenses, aos Alexandrinos, a outra aos Colossenses, e aí são muitas as informações que nós vamos ter dos textos sobre as fontes possíveis para ajudar a compreender e entender quem é Paulo. Bom, vamos lá, página 14. Elementos basilares da biografia de Paulo. Então, antes do episódio da estrada de Damasco, nós temos aqui, Paulo foi, como primeiro ponto, o nome, né? O nome de Paulo. Paulo foi contemporâneo de Jesus quando ele escreveu a carta a Fílemon. Era ancião, um ancião tinha entre 56 e 60 anos, como ele se auto-intitula, né? Presbíteres. Quem lembra essa palavra? Presbíteres, está escrito aí nesse quadradinho em grego, presbíteres, ou presbites, né? Porque está um ita. Quem lembra essa palavra? Presbíteros, ancião. Isso significa que Paulo nasceu aí na Constituição entre o ano 5 ou o ano 6 e 10, depois do nascimento de Cristo. Há, contudo, pouquíssimo texto autobiográfico nas cartas de Paulo. Então, pode dar uma olhada nesses que estão destacados aí na nota de rodapé. Talvez o mais expressivo seja Filipenses 3, 5, 6. E aí encontramos a informação que explica a origem de seu nome. Qual que é a origem do seu nome? Da tribo de Benjamim. O personagem mais importante da tribo de Benjamim, quem foi? Saul, né? Muito conhecido. Primeiro rei de Israel. A tradução 70 translitera seu nome para o grego como Saul, né? O sigma, alfa. Este nome hebraico é grecidizado, né, tornando-se grego como Saulo. Então, Saulus. Eis a forma grega do nome do apóstolo dos gentios. Contudo, em Atos 13, 9, ele é assim nomeado pela última vez, passando a chamar-se pelo nome romano, transliterado em caracteres gregos como Paulos. Em Atos, esta variação poderia eventualmente ser explicada por uma mudança de fontes para Lucas, mas parece significar algo mais. Então, o que está querendo dizer? Que de Saulo... Você viu? Não, só assim. Para que poderia, a fonte que Lucas estava usando, né, que ao invés de usar o nome Saulo, né? Vou colocar ele aqui para poder falar. Saulo para Paulo. Poderia ser simplesmente uma questão de fonte, mas não. O que nós estamos querendo colocar, que pode ser algo a mais. Então, Paulo, juntamente com Barnabé, é separado pelo Espírito Santo e enviado em missão. Esse é um primeiro ponto. O outro, Paulo torna-se líder da missão, tendo a primazia sobre Barnabé. Paulo é alguém que navega bastante livremente por 3 ambientes culturais, hebraico, grego e romano, e o nome romano seria muito melhor, né? Mas nós temos aqui, como a mudança, biblicamente, quando vai se assumir uma missão, se troca de nome, né? Como um dos primeiros que nós temos. Bom, primeiro que nós temos biblicamente, Abraão, de Abraão para
Abraão. E aí vai Jacó, Israel, Simão, Pedro, né, e assim por diante. A família em Tarso. Então, não temos informações substanciais sobre a infância de Paulo ou sobre circunstâncias nas quais sua família veio morar em Tarso. Informação oferecida por São Jerônimo não se afirmou plenamente no ambiente da exegese crítica. Ele afirma que Paulo e sua família eram galileus e que teria sido enviados a Tarso como prisioneiro de guerra. Então, essa é uma informação de São Jerônimo. Mas a exegese não acatou muito bem isso no futuro, né? Essas informações contrastam com Atos 22. Eu sou judeu nascido em Tarso. Alguns chegam a imaginar o pai de Paulo como sendo fabricante de tendas, e assim por diante. Aí vem também aquela questão, nascido não necessariamente, que é o nascimento, mas aonde surge como uma missão, alguma coisa. Então, isso são hipóteses que a gente pode levantar. A cidadania romana, então, ele era cidadão romano de nascimento, parece ser bastante verossímeis e defensáveis. Como sua família adquiriu a cidadania romana, contudo, permanece completamente ignorado. Então, ele é cidadão romano de nascimento, agora, como a sua família se tornou romana, aí já não se sabe. A construção de conjecturas infundida não passaria de meras elucubrações. E aí vem aqui um texto, né, que vai mencionando os argumentos favoráveis que podem ser usados para isso, mas isso não é o caso aqui para nós agora, né, que são detalhes mais históricos, mas que depois vocês possam, quem não leu ainda, fazer a leitura. A cidade de Tarso, então a cidade do apóstolo dos gentios era Tarso, então a atual Tarso, cidade da Turquia, faz parte da província de Mestre do complexo populacional Adana-Messim, com cerca de 3 milhões de habitantes. Então, ela situa-se a 20 quilômetros do mar Mediterrâneo, na parte baixa, e por isso, então, é uma cidade importante. Né? Então, está apenas 45 quilômetros da cadeia de montanhas do Taurus, e aí vem, então, mais alguns detalhes da cidade, e a gente vai percebendo depois como que esta convivência nesta cidade foi muito importante para se tornar quem foi, né, quem era o apóstolo Paulo. Outro ponto, o judeu da diáspora. Paulo é, sobretudo, um judeu da diáspora. O que é diáspora? Fora. Então, aqueles daquele espaço, digamos, de Israel, que era o reino de Israel, contudo, principalmente com as expulsões, eles foram, com a sua crença, para fora. Então, muitos moravam, judeus, fora da terra prometida. Mas, mesmo assim, eram judeus. Então, frequentava a sinagoga, em Tarso, provavelmente, e ali ele foi posto em contato com textos como Shema, com salmos de louvor e com os textos mais expressivos da Torá. Neste ambiente, juntamente com os outros meninos da comunidade, então ele vai estudar o hebraico, ler hebraico, né? A observar, porém, como ele escreve bem o grego, como utiliza, mesmo sem maior brilhantismo. Então, assim, dos textos, né? Na sua qualidade de texto em grego, dos evangelhos, em Lucas. Né? Depois Mateus, e os mais simples é João, né? E Marcos. Né? Hoje nós estamos tendo aula de literatura joanina, aí eu gosto de colocar a Bíblia traduzida com o texto grego. E aí, acompanhando o texto grego, é muito mais fácil, né, ler ele em João do que qualquer um dos outros evangelistas, pela simplicidade do texto, apesar da profundidade como escreve. Mas já Lucas já é muito mais elaborado, e Paulo também. A formação de Paulo, fariseu em Jerusalém. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos nos informa fato confirmado em parte por Paulo em suas cartas, aí embaixo estão as citações,
que ele morou e estudou em Atos 22, capítulo 3º, há dois dados importantes sobre a formação de Paulo. Ele se diz criado em Jerusalém e instruído aos pés de Gamaliel. Quer dizer, não era qualquer rabino, era um dos melhores. Ele morou em Tarso, ele nasceu em Tarso, vivia em Tarso, mas foi estudar em Jerusalém. E isso é como que a gente pode dizer? Essa transição, né, era muito comum, especialmente até no nosso tempo. Nós temos lá em Patrocínio um colégio chamado Norato Borges. Muita gente estudava lá nos anos 50, 60, eram pessoas especialmente vindas de Vazante. Muita gente de Vazante estudava lá. Né? Aí até o padre Jair, ele diz, né? Era chique estudar no Norato Borges e Patrocínio. Então, assim, estudar em Jerusalém e estudar aos pés de Gamaliel, quer dizer, sob os cuidados de Gamaliel, era muito fácil. Como que se colocavam, né? Se a gente for olhar, até hoje é assim. Você chega lá em Jerusalém para estudar, você vai procurar o professor, digamos, ele tem que te aceitar. Então, se ele não te aceita, você tem que procurar um outro, você vai procurando até que algum te aceite. Então, é assim que funciona. Tem um professor da PUC, em Belo Horizonte, o professor Jacil, que foi assim. Ele foi até que aceitou ser um professor dele, um instrutor dele. Então, ele nasceu de formação, criado, aliás, e instruído em Gamaliel, por Gamaliel, né? Indício de sua permanência em Jerusalém, também pelo fato de uma irmã sua ali morar. Então, nós temos aí algumas descrições, lá na outra página, onde está em negrito. Paulo declara-se fariseu segundo a lei, e aí ele vai lutar muito para defender esta lei. Outro ponto, na 2.7, perseguidor dos cristãos. Mas seguindo Filipenses 3.5, o fato de ser circuncidado ao 8º dia, na linhagem de Israel da tribo de Benjamim, de língua hebraica, defensor das tradições dos pais e fariseu, justifica sua perseguição aos cristãos? Ou o fato de destacar-se diante de seus coetâneos e de ser zeloso da tradição paterna, justifica que ele tenha perseguido a igreja? Ou que teria levado a Paulo a perseguir os cristãos? Então, qual é o motivo que Paulo foi, no primeiro momento, um grande perseguidor dos cristãos? Então, esse é um ponto importante. Então, em Gálatas 1:13, no versículo 23, como eu perseguia excessivamente a igreja de Deus e a destruía. Aquele que outrora nos perseguia, anuncia agora a fé que outrora nos destruía. Então, nós temos aqui duas pessoas muito distintas uma da outra. Aquela aqui, de perseguidora, passou a ser uma das suas maiores defensoras. Então, a pessoa de Paulo, né, tem esse grande ponto, né, que se dá como um ponto da mudança à cidade de Damasco. Né? Isso é importante, porque nós vamos ver, ao longo da hora, especialmente quando a gente começar a estudar as cartas, que nós vamos vendo a importância disso tudo. Marcelo, mas o significado é perseguidor a ser perseguido. Né? Mas nesse período aí de perseguidor, para ele não ter aceito. Isso. Como foi essa fase? Nós temos que ver. Assim, eu não vou adiantar que nós vamos ver isso mais à frente, mas só para te responder a pergunta. Nós temos o Paulo perseguidor, nós temos o evento, vamos chamar assim, de Damasco, nós temos esse período de Damasco até ele começar a evangelizar. Porque qual que é o principal ponto? Que aí nós vamos ver na hora de voltar, o que foi essa conversão.
Certo, gente? Então vamos fazer um intervalo e retornamos daqui a 15 minutos. Então vamos continuar. Então nós vamos continuar a aula. Continuando aí o texto, aí vocês vão ver na apostila, tem uma longa explicação interessante. Ele era um judeu, né? E sendo um judeu fiel à tradição judaica, diante da seita que surgia, então tinha que... Essa era uma das prerrogativas, né? Então, isso, de uma certa forma, foi um marco muito importante, né? Porque ele tinha os judeus tinham uma grande confiança nele. Então, e, por outro lado, os cristãos, um grande medo, e por isso que ele não foi bem aceito logo no início, que é natural, né? Então, como que aquele que está nos perseguindo até então agora passa para o nosso lado? Quem vai acreditar? Então, isso era natural. Virando na página 21, depois vocês leiam o texto, e aqui nessa parte vai te ajudar a responder a sua pergunta também. Mas o que acontece? Do tempo do caminho de Damasco até ele começar a sua missão, tem todo um preparo. E esta palavra, conversão, até uma vez uma professora usou esse exemplo, de que a conversão não era algo que foi algo muito simples, algo doloroso. Era como se virasse do avesso mesmo, né? Então, não era fácil. E aí, então, nós temos essa colocação, né? Mas aí nós vamos ver com mais detalhes essa parte aqui. Bom, não temos, na página 21, Estado civil e condição social, não temos condições de concluir nada sobre o Estado civil do apóstolo. Em Filipenses, ele diz que é irrepreensível. Então, qual que é a questão aqui? Seria irrepreensível se a lei ordenava que o jovem deveria casar-se entre 16 e 18 anos, e Paulo diz que ele é irretocável segundo a lei, então conclui-se que Paulo teria casado. Então, seria essa uma conclusão. Isso é reforçado, segundo alguns autores, por 1 Coríntios 9, 5. Aqui nós estamos fazendo a leitura sem ler o texto bíblico. Então, eu estava até conversando ali no intervalo, que é muito importante fazer a leitura lendo o texto, que vai ajudar a compreender muito mais. Mas a argumentação desse versículo vai exatamente no sentido contrário. Paulo afirma o direito dos apóstolos à recompensa material e a levar consigo uma esposa cristã que ele livremente renunciou a esses direitos. Então, que ele não tem, ele não casou. Então, aqui, que é o que se tem mais com mais força. Além do mais, em 1 Coríntios 7, 8, ele dá conselhos aos solteiros e viúvas e permaneceram como ele, que também era solteiro. Então, o contexto nos conduz a imaginá-lo, ao menos durante seu trabalho missionário, como um celibatário. Então, mas são essas hipóteses. O que é interessante no estudo bíblico é justamente isso, vão se levantando hipóteses. Mas, claro, né, não é qualquer coisa que se aceita, né? Vai se levantando, mas
analisa isso aqui não, isso aqui descarta, que não tem condição de ser isso. Então, aqui também na vida de Paulo. A conversão. Não é claro porque ele foi a Damasco. Nos seus arredores teve um encontro com Cristo ressuscitado. Essa experiência não pode ser chamada propriamente de conversão, pois Paulo continua a crer no mesmo Deus. Ele interpreta essa experiência como as palavras de Jeremias: aquele que me separou desde o seio materno, e de Isaías, e ele me chamou. Paulo compreende a sua missão na linha da vocação dos grandes profetas de Israel. Nos Atos, sobretudo o texto do capítulo 9, a narrativa está permeada de um esquema batismal. Alguns elementos simbólicos do sacramento da iluminação se repetem: luz, cegueira, recuperação da vista, 3 dias, e assim por diante, né? Este texto dos Atos, podemos pegar ele aí rapidamente. Atos 9, 1:19, nós não vamos ler, mas aqui, como nós podemos chamar essa parte desse texto? A vocação de Paulo, chamado de Paulo. Então, aqui vem a narrativa de como que foi, né? Saulo, entretanto, respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, e aí vai o texto aí vai a fuga para Damasco e assim por diante. Essa experiência lhe dá consciência de que o crucificado ressuscitou dos mortos e que Jesus é o Messias. Outra experiência fundamental que lhe vem dessa revelação é a relativização da lei e a abertura aos gentios. Então, a sua conversão. Segundo parágrafo, primeiro, né? Depois da conversão, Paulo vai para o que hoje é a Jordânia, provavelmente para uma primeira missão, senão como se explicaria a perseguição. Retornou a Damasco e permaneceu algum tempo. Damasco era uma cidade grega independente. Então, segundo as cartas, desde o princípio, Paulo começa a pregar aos gentios. Então, vê que já nesse processo, ele começa o que seria já o início de sua missão, ainda com muitas desconfianças, estava ali. Então, a sua pregação, ela é, desde o princípio, destinada a quem? Aos gentios. Tinha que ser, porque não podia pegar para o Né? Faz muito sentido. Então, provavelmente em Damasco ele aprendeu uma profissão, outro parágrafo, devido à situação financeira. Ele considera o trabalho manual servil e humilhante, mas utilizou como uma arma de evangelização. Os Atos não diz que ele se tornou fabricante de tendas, e por volta de 36 e 37, os nabateus tomam Damasco, que obrigou Paulo a fugir, escapou para Jerusalém, onde ficou com Pedro 2 semanas. Aproveitou este tempo para escutar o testemunho de alguém que conheceu Jesus. Então, o testemunho de quem? Pedro. Foi uma testemunha que conheceu e estava com Jesus. E aí, o que Paulo aprendeu com Pedro sobre Jesus? Não sabemos responder com precisão, contudo, há alguns traços em suas cartas autênticas. Em Romanos, Jesus era o israelita. Em Romanos 1:3, da estirpe de Davi. Em Gálatas, que é um texto fundamental na dogmática, que é Gálatas 4, tem uma mãe, foi traído, que foi crucificado, foi morto e sepultado. Há também algumas alusões à linguagem das parábolas. Alguns exegetas sustentam a hipótese de um primeiro acordo missionário entre Pedro e Paulo, já por ocasião dessa primeira visita. Então, Pedro seria o apóstolo dos circuncisos e Paulo o apóstolo dos incircuncisos. E aqui vem aquela grande questão que vai ser aquele debate, né? Tem ou não tem que fazer circuncisão? Então, aqui está alguma das coisas que provavelmente deve ter sido parte da conversa deles. Na outra página, um homem de encruzilhadas culturais, um judeu da diáspora. Então, é que a gente vai percebendo. Nós não vamos ler o texto, mas o apóstolo Paulo é uma figura que ela, então, está nessa encruzilhada destes 3 pontos cruciais: o grego, o hebreu, né? Então, uma língua grega, hebraica e o latim.
Então, isso faz parte. E aqui, então, o episódio do caminho de Damasco, narrado por 3 vezes no livro dos Atos dos Apóstolos, é um marco decisivo na vida de Paulo. Quem tiver um tempo, faça uma leitura comparada, dê uma olhada nessas questões, desses 3 pontos. Até então, conhecido como Saulo, ele era fariseu zeloso, formado aos pés de Gamaliel, e um feroz perseguidor dos cristãos, convencido de que estava defendendo, respondendo a tua pergunta, a pureza da fé judaica. Então, ele estava cumprindo aquilo que todo bom judeu deveria fazer. Todo bom judeu deveria defender, como todo bom cristão deve defender a sua fé. Né? Não aos extremos, mas tem que dar razão, né, daquilo que acredita. E isso é próprio. Então, munido de cartas de autorização do sumo sacerdote, seguia para Damasco com o objetivo de prender os seguidores de Jesus. No caminho, uma luz intensa vinda do céu o envolveu e ele caiu por terra, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao perguntar quem falava, recebeu a resposta: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Esse encontro pessoal com o ressuscitado transformou completamente a compreensão de Paulo tinha de Jesus e da própria missão. O perseguidor descobriu que, ao ferir os discípulos, estava ferindo. E o que isso nos faz lembrar? Depois Paulo vai nos contar, que é como o corpo, que quando se fere um membro, não está ferindo. Se eu ferir um dedo, não estou ferindo só o dedo. Todo o corpo sente. Então, a perseguição aos discípulos era uma perseguição ao próprio Cristo. Né? Então, isso é muito interessante aqui na nossa... Então, mais do que uma simples mudança moral ou adesão, é uma nova religião. O evento de Damasco foi, ao mesmo tempo, vocação, conversão. Vocação porque Paulo recebeu diretamente de Cristo o chamado para anunciar aos gentios, e conversão porque sua mente e seu coração passaram por uma reorientação radical de perseguidor do caminho para doroso. Por que vocês viram aí caminho está maiúsculo? Porque um dos primeiros nomes dos cristãos da igreja foi caminho. Né? Um dos primeiros nomes, ou se não o primeiro, daqueles que seguia a Cristo, era os seguidores do caminho. Após recuperar a visão pelas mãos de Ananias e ser batizado, Paulo iniciou um processo de amadurecimento espiritual que ele preparou para a sua missão. A partir dali, toda a sua vida foi guiada pela certeza de que aquele encontro com Cristo vivo no caminho de Damasco era o fundamento da sua pregação. Com ele mesmo testemunharia mais tarde: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive. Então, esse processo e esta forma de perseguidor de alguém, e nós temos outros, né? Muitos exemplos de pessoas que pensava, defendia, ou era de outra religião, que se converte, se torna santos, né? E se propaga a fé com muito ardor, porque conhece, passou a conhecer de fato a verdade. Então, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, o caminho, essa experiência do caminho de Damasco, ele modifica totalmente a vida. Então, aqui fala, como o texto diz, numa conversão em si, porque ele já acreditava em Deus, né? Mas ele passa a assumir a plenitude dela, né? Da conversão que é em Cristo. A personalidade de Paulo nas cartas, então aqui nós vamos ver que suscita grande interesse nas diversas áreas. Vocês podem olhar aí no texto, nós não vamos
nos ater muito a isso. Mas vamos lá para a noção da cronologia paulina. Então, pegando lá na página, aqui nessa primeira, tem uma primeira explicação, vocês vão fazer a leitura, mas vamos diretamente lá na página 26, nas cartas proto-paulinas, então, do chamado Assembleia Apostólica de Jerusalém. Então, o que nós vamos ver? Há um estudo agora que vamos passando, cronológico a partir das cartas. Qual que é a primeira que está aí? Gálatas. Quer dizer o quê? Capítulo 6. Embora disponhamos de informações esparsas e às vezes inseguras, Paulo é, contudo, um dos personagens mais conhecidos da história antiga, tendo como critério o conhecimento da cronologia paulina nas cartas autenticamente paulinas. Devemos partir de 2 primeiros capítulos das cartas aos Gálatas. Então, já deixa aberto aí a carta aos Gálatas, se a gente precisar ver. Estes 2 capítulos diz respeito ao período que vai do chamado conversão até o incidente de Antioquia, acontecido algum tempo depois da Assembleia de Jerusalém. Assim, não são bem conhecidos nem os dados referentes à infância e à formação de Paulo, como já vimos, nem o período em que Paulo se torna colaborador da atividade missionária. Então, esse período pós o caminho de Damasco não tem muito conhecimento. Nem muito menos as informações relativas ao período posterior aos 2 anos em que ele fica preso em Roma. Na narrativa paulina, a primeira informação de ordem cronológica é introduzida no versículo 13. Então, versículo 13, e até bom que a gente vai conferindo para ver se não está errado. Certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo. Então, o que ele está dizendo aqui? Está escrevendo aos Gálatas. Então, quem que é Saulo? Saulo não é uma pessoa confiável. Então, certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo. Como que excessos eu perseguia e devastava a igreja de Deus. Então, aqui nós já temos uma indicação. Com este advérbio, porém, sem precisar quando, Paulo se refere ao tempo em que ele perseguia e devastava a igreja de Deus. A única certeza é de que foi um período anterior à cristofania no caminho de Damasco. Então, esse versículo 13, Damasco, então, o versículo 13 está antes. Este encontro, então, é demarcado por meio de uma construção temporal, quando o apóstolo apresenta, portanto, a ideia de que defender sua autonomia em relação a Jerusalém. O versículo 17 oferece um outro dado temporal. Depois do chamado, Paulo vai à Arábia, então aqui nós temos que então, essa região da Jordânia, e retorna a Damasco. A este retorno, ele acrescenta outro advérbio, novamente. O versículo 18 oferece o primeiro de uma série de 3 em seguidas. Então, vamos lá no versículo 18. Depois, do capítulo 1, isso. Depois, 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas, e fiquei com ele 15 dias. E em seguida, né, é uma informação importante do ponto de vista da cronologia. Depois de 3 anos, Paulo sobe a Jerusalém, ocasião em que visita e permanece lá, então, com Pedro, por 15 dias. Encontrou-se também com Tiago, o irmão do Senhor. Há bastante consenso de que esta informação
né, de que essa informação temporal tem como ponto de referimento a Epistofania de Damasco, sendo, portanto, relativa a quando? Esta é a sua primeira visita a Jerusalém, segundo as cartas. No versículo 21, Paulo introduz a segunda edificação adverbial, temporal, e em seguida, quer dizer, então, em seguida ele fez isso, aí em seguida ele vai em encontro com Pedro em Jerusalém, retorna. Então, Paulo introduz essa segunda vez, acompanhado do verbo ir, e de duas indicações, Síria e Cilícia. Como se percebe, falta maior precisão geográfica em Paulo. Mas ele está cumprindo seu objetivo. Ele quer objetivamente descrever aonde esteve. Ele não quer, né, aonde ele esteve. Ele quer afirmar sua autonomia em relação a Jerusalém. Isso é confirmado pelos versículos 22 e 24. Ele não é conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, até porque ele estava fora. Quanto à Cilícia, porém, pode-se perfeitamente supor Tarso, sua terra natal. Então, no tocante à Síria, é plausível imaginar Antioquia e as adjacências. Então, Paulo, todavia, não narra como se deu a passagem de Tarso para Antioquia. Em Gálatas 2:1, Gálatas 2:1, 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito comigo. Então, o apóstolo introduz a terceira expressão em seguida, acompanhada de uma precisa indicação temporal, construída com a preposição depois de 14 anos. Desta forma, o apóstolo fala de sua nova subida a Jerusalém. Então, vamos olhar para o quadro aí embaixo, para nos ajudar um pouquinho mais. Então, antes, o que Paulo era? Aí nós temos como ponto zero. Aqui não é o ano zero, é o ponto zero. Né? Então, não vou confundir o ano zero. Ponto zero, depois, aí mais 3 anos, a primeira, ficou 15 dias com Pedro e encontrou-se também com Tiago. Depois disso, ele anda na região da Síria e de Cilícia, provavelmente, ali vai Antioquia e a sua cidade em Tarso. 14 anos depois, para a Assembleia Apostólica. Então, nós já estamos aqui traçando o quê? Uma cronologia dos fatos. Qual que é o segundo? Marcelo, essa reunião de 14 anos depois, decide Jerusalém, essa Assembleia Apostólica, como se fosse uma reunião entre os apóstolos. Que vai ser chamado de, também conhecido como Concílio de Jerusalém, né? Que nós vamos ver mais à frente aqui. Então, mas é um ponto importantíssimo dentro dessa nossa estudo. Primeira Tessalonicenses. Qual que é o caminho que nós estamos fazendo cronológico? Seguindo o quê? As cartas, né? Então, carta aos Gálatas, agora aos Tessalonicenses. Vale lembrar que a primeira carta aos Tessalonicenses é o escrito mais antigo. Então, aliás, é o primeiro canônico do Novo Testamento. Então, o texto de Gálatas é emudorado por Antioquia. A região da Síria é citada em Gálatas 1:21 e a cidade de Antioquia retorna em Gálatas 2:11. Pode-se supor que Paulo subiu de Antioquia para a Assembleia Apostólica e para lá retornou. Em Gálatas 2:11, Paulo dá a última referência temporal, seguida da informação sobre a chegada de Pedro a Antioquia e do incidente por causa da comunhão de mesa. Não há como precisar quanto tempo se passou entre a Assembleia de Jerusalém e este incidente com Pedro, mas do ponto de vista psicológico, o incidente de Antioquia exigia distância temporal de pelo menos alguns meses em relação ao acordo realizado entre Paulo e o apóstolo de Jerusalém. Então, aqui nós vamos seguindo esta cronologia, o texto. Por causa da nossa hora, nós não vamos ler o texto, que é importantíssimo que vocês façam a leitura. O que seria esse incidente com Pedro? Ele machucou?
Não é uma discussão, é uma briga. Aí, mas nós vamos chegar nela, né? Mas aos conflitos iniciais. Até hoje tem conflito. Né? Até hoje tem muitos, né? Então, aqui, seguindo, ó, Paulo, essa é muito importante a leitura, né? Mas não tem jeito de nós fazermos aqui. Então, nesse itinerário, então ele inicia essa viagem e ela vai passar lá na página 28, o início do parágrafo que está logo abaixo, né? A partir de, igualmente parte Paulo, partindo de Antioquia, inicia uma viagem que terá meta o centro da evangelização da cidade de Corinto, é uma importante cidade. A fonte paulina mais importante para esse período é a primeira carta aos Tessalonicenses. Aí, vamos pegar agora, olhando o quadro, se precisar, a gente volta aqui no texto, mas lá da página. Aqui. Na página 41. Aí? Não? Então, na página 41, nós vamos ter esse quadro. O nascimento de Paulo, quando se dá? Ano 5, ano 6, ano 10, então nesse período. A morte de Jesus Cristo aqui está situada em... Aqui é depois, está errado aqui, é depois. Pode corrigir aí na apostila. Está escrito antes, é depois. Olha aí a morte de Cristo, situada no 30, 33. A vocação, então, da permanência em Damasco. Por que se fala aqui está como ano 30? Porque foi depois já da morte de Jesus que vai o incidente, o evento em Damasco se dá em torno do ano 33, 34. A missão em Damasco, 34, 35, a primeira visita a Jerusalém, aquela que ele foi visitar Pedro, 35, 36. A missão na Síria, Paulo visita as comunidades da Antioquia, 36, 42. A missão com Barnabé, na Panfilha, Pisídia, em 42, 49. A Assembleia Apostólica, o incidente em Antioquia, por volta do ano 49. Então, provavelmente, esse incidente foi alguns meses depois da Assembleia. A missão na Galácia, na Macedônia, na Caia. Nós temos aí como Corinto como base. Se a gente olhar na apostila, nós vamos ver aonde, deixa eu só achar aqui, vocês vão ver com mais, ali no 3.1.3, na página 29, todas essas referências. Paulo em Corinto, 1 Tessalonicenses, um processo de Galeão, missão na Galácia, na Ásia, Éfeso como base, a permanência em Éfeso e a prisão, a Macedônia, que daí em 2 Coríntios 1 ao 9, onde nós vamos ter esse relato, em Corinto, na carta aos Romanos, a viagem de Corinto a Jerusalém, a prisão, né, que vai dar em Jerusalém, na Cesareia, a viagem para Roma, a prisão, e o martírio. Aí o martírio, alguns marcam o ano 64, que é muitos, né? Mas aí eu peguei do Missal, né? Porque o Missal, ele situou o ano 67. Então, na festa da conversão, na festa do martírio, da solenidade, né, de São Pedro e São Paulo, nós temos, então, lá no Missal o ano 67. E por isso, eu coloquei aqui, né, com base esta parte. Então, olhando agora com o quadro e retornando na apostila, porque o quadro é o ponto em que a gente ia encerrar hoje, isso. Então, nós podemos olhar agora com algum detalhe do texto anterior, né, já que nós temos um tempinho. Então, a gente pode voltar. Começou a escrever as cartas? A primeira, 54. Já tinha muito. Nós temos dado cronológico
da carta, né, 54. Da carta que nós temos como canônica, né? Então, a sua origem, ou aquilo que ajudou a formá-lo, provavelmente antes. Ele morreu só assim. Né? Como o próprio... Aí que vem a questões das grandes críticas, né? Mas por que essa carta é de Paulo se ela foi escrita depois da morte dele? É onde nós vamos ver ao longo dos estudos das cartas. Agora vem aquela questão muito clara, né? O ensinamento dele que foi transcrito depois, né? Isso nós temos muita consciência de que muita coisa foi assim. Então, voltando à apostila, a gente pode pegar alguns dados, lá na página 29, como eu falei. A primeira informação sobre, que aí vem uma questão importante, que é a tal da coleta, né? A viagem da coleta. Então, essa primeira informação importante sobre a coleta nas cartas paulinas encontra-se em 1 Coríntios 16, do 1 ao 4. Consultado pelos coríntios sobre o modo de realizar, Paulo faz menção à orientação que dera à comunidade na Galácia, ou seja, ele já havia passado por lá antes de chegar em Éfeso. O apóstolo dos gentios tinha muita sensibilidade em relação aos bens materiais, especialmente com a comunidade de Corinto. Ele nunca exigiu seu sustento, pois pregar o evangelho gratuitamente é o seu título de glória. Ele não quer ser pesado a nenhuma comunidade, nem parece ser um mercenário. Por isso, renuncia ao direito de recompensa pelo trabalho missionário. Ele era especialmente cuidadoso com este tema do primeiro contato. Então, da comunidade cristã de Filipos, por exemplo, depois de estabelecida uma relação de confiança, ele aceita receber auxílios. Então, no primeiro momento, nada. Aí depois ele aceita. Pode-se imaginar que na primeira passagem do apóstolo pela Galácia, ele não falou da coleta, presumindo-se, portanto, que tenha sido em sua segunda visita. Essa informação, de certo modo, é confirmada em Gálatas 2:10. Quando ele escreveu aos Gálatas, já havia dado orientações precisas sobre como a coleta para os santos de Jerusalém deveria ser feita. Então, que coleta que é essa? Era a coleta feita para mandar aonde? A Jerusalém. Então, a igreja de Jerusalém. E o versículo pode ser traduzido da seguinte maneira: que somente nós recordássemos dos pobres, o que, aliás, apressei-me em fazer. Este foi o compromisso assumido com os irmãos de Jerusalém. E Paulo, mesmo depois de sua saída de Antioquia e do conflito com Pedro, Barnabé e os enviados de Tiago, permanece fiel ao acordo. Então, de Éfeso, com toda a probabilidade, Paulo escreveu Gálatas, além de ter escrito 1 Coríntios. Então, nós temos aqui, então, ele em uma localidade que escreve a outra. Natural, né? Então, ele vai a partir de quais informações? Especialmente do que chegava até ele. E aí nós vamos ver depois nas cartas, por exemplo, 1 Tessalonicenses, com a 2 Tessalonicenses, a diferença do tom, da forma, do conteúdo, da necessidade de exortar determinados assuntos, de chamar a atenção a algumas outras coisas, de relembrar aquilo que já foi falado, mas parece que esqueceram. Então, todas essas orientações vão sendo dadas ao longo das cartas, e a forma com que ela vai assumindo também é diferente. Nós temos, por exemplo, a carta escrita a Filemon, que não é uma carta, é uma carta endereçada a uma pessoa. A sua tonalidade, a sua forma, o jeito com que ele diz, e outras, por exemplo, a carta escrita aos Romanos, que é uma comunidade da qual não foi ele que fundou, mas ele escreve. Então, o porquê dele escrever essa carta a eles? Então, tudo isso são questões que a gente vamos ver nos estudos do Corpus Paulinos, o que a gente acho que chamou aqui na apostila de as intenções ou as motivações, né, para que se fez. Então, de Éfeso, ele escreve aos Gálatas, além de ter escrito 1 Coríntios, certamente antes das experiências de sofrimento que o forçaram a sair de lá. Quando escreve, Paulo ainda faz planos de permanecer em Éfeso, ao menos até o final da primavera,
pois há perspectivas muito esperançosas em relação ao projeto de evangelização, e ele usa o indicativo perfeito do verbo abrir, acompanhado de um substantivo de 2 adjetivos nitidamente positivos. Uma porta grande e promissora. Então, seu projeto de viagem é partir de Éfeso e visitar Corinto, depois de atravessar a Macedônia. Isso é confirmado também na segunda carta aos Coríntios. A temática dos bens materiais presente no contexto diz que a ida de Paulo a Corinto tem por finalidade recolher a coleta e conduzi-la a Jerusalém, mas Paulo quer resolver as pendências de afirmação de sua autoridade apostólica diante da comunidade de Corinto. Então, precisava ir lá resolver alguns problemas. Por isso, afirma, não procuro os vossos bens, mas a vós mesmos. Sobre a coleta na Galácia, pode supor que eles mesmos a realizaram e conduziram a Jerusalém sem a presença de Paulo. Então, Éfeso era a capital de província, tinha mais ou menos 200 mil habitantes, era uma cidade com forte vocação econômica, predominava o comércio e os bancos. Um dos grandes motores da economia era o templo de Artemis. Aí vocês olham aí a imagem da deusa, né, Artemis. Era também um porto florescente, ali a atividade de Paulo foi extremamente rica. Porém, não temos maiores informações sobre a comunidade, pois a carta aos Efésios não é uma carta, mais uma circular, e é deuteropaulina. Então, já está no segundo grupo daqueles 3, nós vamos ter mais detalhes à frente. Ele já se encontrou o cristianismo em Éfeso, provavelmente evangelizado por Apolo. Paulo buscou, pois, juntar Áquila e Priscila, com quem trabalhou na fabricação de tendas. Em 1 Coríntios, se fala das igrejas da Ásia. E em Colossenses, fala-se das igrejas de Colossas, Laodiceia e Herápolis. Porém, não foi Paulo quem fundou as igrejas do Vale do Lico, mas Epáfras. Então, a gente vai percebendo que Paulo, ele vai andando, passando por comunidades já existentes, que não foram eles que fundou, mas que teve ali, né, de uma certa forma, uma influência também dele. A sua importância nessas comunidades, elas vão ditar a força da igreja. Então, alguns conflitos ou algumas coisas que vão surgindo, da qual vai colocando em xeque ou colocando até mesmo em risco a missão que é iniciada, então é preciso ser entendido. E esse entendimento, muitas vezes, pela impossibilidade da presença dele lá, então ele escreve. Né? E aí, ao escrever, dá suas indicações. E essas cartas, que chegou, por exemplo, aos Tessalonicenses, não ficou só para os Tessalonicenses, ela circulava. Então, a recomendação aos Tessalonicenses pode também ser importante aos Efésios, depois, aos Coríntios, né? Então, vai circular nas cartas. E aí, por isso que Pedro, quando vai escrever lá a segunda carta de São Pedro, dá notícias de que existem cartas de Paulo, porque teve conhecimento de que se circulavam essas cartas. Então, nós vamos vendo aqui como que vai se formando, então, essa cronologia de Paulo a partir das suas próprias cartas. Sobre as cartas escritas de Éfeso, há muitas dúvidas. Sobre as cartas escritas de Éfeso, não a carta aos Efésios, são escritas da cidade de Éfeso, há muitas dúvidas. É preciso determinar se o cativeiro realmente aconteceu em Éfeso, ou em Roma, ou em Cesareia. Os únicos encarceramentos mencionados nos Atos são Filipe, Cesareia e Roma, então não se menciona este em Éfeso. A prisão de Filipos foi absolutamente passageira, a hipótese de Cesareia quase já não tem mais defensores, assim sempre se pensou que as cartas do cativeiro tiveram sido escritas em Roma. E aí vem, então, a questão do estudo. Em Éfeso, ele experimentou uma grande tribulação descrita como um combate com as feras. Em 2 Coríntios, ele recorda o mesmo fato, a tribulação que nos ocorreu na Ásia. Em 1 Coríntios, ele fala dos adversários numerosos.
Então, essa luta contra as trevas não deve ser entendida literalmente, além de seus direitos de cidadão romano, ele não menciona nada semelhante em suas listas de dificuldades vividas ao longo de sua missão. Muito provavelmente tratou-se de uma prisão. Aliás, a hipótese da prisão efésia vem ganhando cada vez mais adeptos nesses últimos anos. Além dos indícios textuais, assim, a opção por Éfeso baseia sobretudo na comparação entre Colossenses e Filemão, que é seguramente proto-paulina. Então, nessas duas cartas, Paulo está na prisão, tanto nas cartas Colossenses como em Filemão. Em ambas está acompanhada de Timóteo, Epáfras, Aristarco, Marcos, quem é esse Marcos? Evangelista, Lucas, evangelista, Demas e Onésimo. Em ambas, Arquipo aparece entre os destinatários. E a igreja domiciliar de Filemão era Colossas, por 3 motivos. Epáfras de Colossas conhece o destinatário da carta a Filemão para mandar-lhe saudações. Onésimo era de lá e Arquipo também está entre os destinatários das duas cartas. Então, vocês olham como que vão os dados que vão indo para dar as definições das coisas, né? Então, como que pode ser, da onde que um é e o outro para ajudar nesta compreensão. Então, havia um dispositivo. Cadê aqui? Isso. Podemos ver aqui mesmo. Havia um dispositivo na lei romana que dizia que se um escravo fugitivo procurasse um amigo de seu dono, ele deixaria a condição de fugitivo, em risco de castigo. Iniciaria um processo de negociação em vista do retorno. Assim, podemos supor a rede de relações entre Paulo, Onésimo e Filemão em torno de Colossos e Éfeso. Da prisão de Éfeso, portanto, Paulo teria escrito a carta a Filemão, aos Filipenses e aos Colossenses, baseando-se na tese de sua autenticidade. Então, mais um dado cronológico de onde que se escreveu a carta e, mais ou menos, qual o tempo dessa escrita. Mas voltemos à coleta. Para terminar aqui, o texto de 2 Coríntios, que pega 2 capítulos, é o mais denso e longo sobre essa realização. Paulo se encontra na Macedônia, mas provavelmente em Filipos, comunidade que sempre o ajudou durante sua prisão em Éfeso, quando escreve essa parte da carta, conhecida como a Carta da Reconciliação. Antes, estando em Éfeso, Paulo soube que em Corinto chegaram missionários que se contrapunham a ele e ao evangelho anunciado, ou teve notícias de problemas internos da comunidade. Neste contexto, ele teria escrito a chamada, famosa, Carta das Lágrimas, e feito uma visita a Corinto, chamada visita intermediária. Nós vamos ver com detalhes quando a gente estudar a segunda carta aos Coríntios. Aí vem aqui seguindo o texto de como que foi feita a coleta, de como que foi feita a destinação. Vamos agora lá para a página 33, para a gente encerrar. São alguns dados, que aqui no nosso material. Entre as cartas paulinas e os Atos dos Apóstolos, há muita convergência e algumas diferenças significativas. É importante verificar que em Atos pode colaborar para confirmar os dados apresentados por Paulo e até complementá-los. Nos Atos, a história de Paulo é contada de maneira mais sistemática a partir do capítulo 9. Então, a primeira parte dos Atos é mais dedicada a quem? A Pedro, aos apóstolos, tendo como principal Pedro. Então, a partir do 9, vai começar, então, as narrativas do chamado de Paulo. Contudo, no momento que parece inverossímil do ponto de vista histórico, ele aparece como aquele aos pés de quem as testemunhas depõem os seus mantos antes de apedrejar Estevão. Este dado contrasta fortemente com a informação paulina de que eram desconhecidos da igreja judaica. Nós acabamos de ver, não vimos? Ali, que ele não era conhecido. Então, como que ele aparece ali, como aos pés das testemunhas que depõem os seus mantos antes de apedrejar Estevão. Este dado contrasta, então, com essa informação que era desconhecido. Se Paulo tivesse sido este perseguidor implacável em Jerusalém,
é muito improvável que fosse desconhecido nessa cidade não tão extensa. Então, como que não vai conhecer o principal perseguidor? Então, é uma questão mais complicada. Mesmo argumentando-se que Estevão pertencia ao grupo dos judeus helenizados, não se pode imaginar que os contatos entre judeus de língua hebraica e judeus de língua grega fossem frequentes. Além do mais, a tendência geográfica lucana quer construir a imagem de um perseguidor ideal para transformá-lo no evangelizador ideal. Então, parece dar uma ênfase a essa ação de perseguidor para fazer virar a chave para um grande evangelizador. Não há divergência fundamental em relação ao pós-evento da estrada de Damasco. Segundo Atos 9, 25 e 26, Paulo foge de Damasco para Jerusalém, o que claramente diverge de Gálatas 1, 17. Contudo, a informação nos ajuda a ajustar as duas narrativas. Podemos ser perfeitamente imaginar os 3 anos de Gálatas. Por outro lado, Atos não faz referência à missão na Arábia. Segundo Atos 9 de Jerusalém, Paulo viaja para Tarso, o que se coaduna bastante bem com Gálatas. Então, esta viagem, por quê? Tarso é uma cidade da região da Cilícia. Então, pode ser exatamente essa. Reencontramos a narrativa lucana sobre Paulo, em Atos 13, como a chamada primeira viagem missionária. Mas antes, Lucas dá a informação sobre a transferência de Paulo de Tarso a Antioquia, em Atos 11, acontecida por obra de Barnabé. Aí, chegando, eles convivem na comunidade de Antioquia por 1 ano, e depois são enviados em missão. Há referência a uma viagem de Paulo a Jerusalém neste momento, para levar os auxílios, que é aquelas coletas que foram feitas, é bastante plausível. Paulo nunca fala dessa experiência de coleta na Síria em suas cartas. Seguramente, a ele se referia quanto à coleta feita na Galácia, na Macedônia, na Caia. Além disso, ele é bastante enfático ao falar apenas das 2 subidas a Jerusalém. Então, aqui a gente vai percebendo no texto as divergências e as convergências que vão ajudando a criar, né, ou pelo menos a traçar essa cronologia de como que as coisas foram acontecendo. Nós vamos olhar na próxima aula o quadro, as viagens, e pelas viagens eu acredito que vai ajudar a gente perceber um pouco mais desses acontecimentos, né, que está aqui no texto. Mas qual que é a minha sugestão agora? Quando que é a nossa próxima aula? Vai ser no dia 28. Então, sem ser semana que vem. Não, semana que vem? Semana que vem já, né? Então, faça essa leitura dessa parte até aqui a 41. Quem não fez ainda? Vendo esses pormenores, fazendo. Eu sei que o tempo é corrido, mas tente fazer isso assim, de até situar. Por exemplo, onde Paulo está e o que foi escrito ali. Ou o que ele fez. Aqui, esses quadros que nós temos aqui ajudam bastante. Vocês podem dar uma olhada ali nele. E olha os mapas que estão à frente das viagens missionárias, que também elas vão ser uma boa fonte para vocês. Né? Então, é muito difícil condensar muita história em pouco tempo. Por isso que aí vai do esforço de cada um. Mas, assim, qual que é o objetivo? Que vocês consigam ter uma noção, por exemplo, mais ou menos de como foi esse tempo de Paulo, especialmente da conversão até a sua morte. Tá certo? Então, pessoal de casa, muito obrigado. Fiquem com Deus. Bendigamos ao Senhor. Então, amanhã, as 2 aulas é do Lucas. Bom? Boa noite. Com Deus.